Salve, salve família, eu sou o Michael Rizzi e esse é o programa Nazária. E hoje a gente vai dar aquele nosso rolê semanal para conhecer iniciativas potentes e de resistência que vem fazendo a diferença nas comunidades e na vida das pessoas pretas desse país. Então chega junto e vamos bater aquele papo Nazária sobre o antirracismo no Brasil, conhecer projetos que promovem os direitos de negros e negras e, óbvio, vamos homenagear mais um cria da Zária. Uma pessoa que é de periferia, é referência nesse assunto e, óbvio, é potência para nós. Então chega junto porque o programa de hoje tá só começando. É necessário sempre acreditar que um sonho é possível, que o céu é o limite e você, truta, é imbatível, que o tempo ruim vai passar, é só uma fase, que o sofrimento alimenta mais a sua coragem, que a sua família precisa de você, lado a lado se ganhar pra te acompanhar. A luta antirracista no Brasil é um movimento que tem raízes profundas que estão cravadas na história desse país. Por mais que uns e outros pensem que isso começou há pouco tempo, ou como eles mesmos falam, que antigamente não se tinha esse tipo de coisa, mas a real é que desde a época do Brasil colônia, negros e negras escravizados se organizavam e assim lutavam para combater o racismo. Mas como será que está a luta nos dias de hoje? A gente descobre batendo aquele papo Nazária. Se liga aí. Então é isso, minha galera, estamos aqui agora no projeto Dignidade e Infância da Associação Beneficente O Pequeno Nazareno e vamos trocar aquele papo Nazária com a galera falando sobre a perspectiva do antirracismo ou do racismo em si aqui no nosso país e aqui na nossa área. Eu queria saber de vocês agora se vocês conhecem algum tipo de caso de racismo ou situação de racismo que vocês passaram ou já vivenciaram, seja na escola ou que já viram na TV. Eu moro com meus avós e sabe como é? A questão dos avós, naquela época já era bem mais normalizado, vamos dizer assim. Às vezes, tipo, ela fala de um jeito normal, ela fala rindo. E aí eu já até falei pra ela, tipo, ô vó, não sei nada a ver isso aí e tal. Só que, sei lá, tá tão pregado na mente dela há tanto tempo que eu olho pra isso, eu vejo que a minha fala não faz diferença nenhuma. Tava no shopping. Aí minha família, a metade são de coresinhas clarinhas. E a minha geralmente é a mais distinta, assim, né? Uma mais pretinha. E tem uma vez que eu tava no shopping com minha tia branca e minha prima branca. Aí a gente tava no shopping, a gente entrou em uma das lojas que é bem conhecida como eles serem realmente racistas. E eu ia até comprar uma calça. Aí a gente chegou lá e por conta que eu tava com elas e tudo mais, o próprio segurança da loja seguiu a gente por conta da minha cor mesmo. Aí a gente se sentiu bem desconfortável, minha tia até falou, chamou a gerente e tudo mais. Acabou que a gente nem comprou a casa, não fez nada, a gente só saiu, porque ela se sentiu desconfortável. Aí é muito chato isso, mas quando uma pessoa tem um posicionamento racista, não tem como a gente fazer nada, não tem opiniões que vão mudar sobre isso. Pelo que eu entendo, assim, na maioria das vezes o racismo é mais em questão que quando você vai em shopping, questão da insegurança, o pessoal que trabalha em shopping assim, eles veem muita questão do racismo também com as roupas, Vestimenta, da né? vestimenta, aí você fica numa situação muito vulnerável, por conta que você fica desconfortável, até seguranças atrás de você, se você vai fazer alguma coisa, você entra numa loja para ver como é que é, mas então hoje o racismo ainda sim existe, mas de uma forma mais sigilosa, e essa forma mais sigilosa é em questão, como o meu amigo falou, em família, que há em parentesco, em geração em geração, esse racismo familiar. Então isso é a maior parte do racismo, assim, é mais na família, as famílias, das pessoas que compactuam com isso. Para vocês, qual é a importância de se combater situações como essa ou atitudes como essa? Como que vocês enxergam assim, a importância de se combater o racismo por si só? É importante porque, de resumo, todo mundo merece respeito. Até porque todos somos humanos e não é nada demais. Não por que ter que fazer diferença na nossa vida se alguém é preto. Não faz. Por que é importante combater o racismo? No viver. Numa sociedade mais saudável, combatendo o racismo, você vive uma sociedade que hoje em dia está em falta a educação, então a educação em prol das pessoas também. Como é que vocês enxergam assim, os direitos que as pessoas negras passaram a ter nesses últimos anos, ou enfim, né, nesses anos de existência do nosso país? Vocês conseguem citar para mim algum desses direitos que foram alcançados por essa galera? Cota racial, né? Cota racial? Cota racial, assim, foi um direito muito bom, assim, o pessoal
direito das pessoas negras. As pessoas pretas ainda são tratadas de certa forma, né, como subalternas, ou vocês acham que elas recebem já o direito e os deveres, enfim, se elas recebem o respeito que elas merecem? Eu acho que o racismo hoje em dia, ele tem muito a ver com base na educação. Tudo bem que quando você é criança você não tem tanta noção das suas ações. Só que eu fico pensando que eu poderia ter o mesmo pensamento de quando eu era criança, que aquilo não era nada demais, por causa da minha educação, porque não veio da família. Quando eu trago essa perspectiva de instituição, eu quero saber de vocês se vocês enxergam o racismo ainda dentro do trabalho ou dentro da periferia por parte de outras organizações, como por exemplo a polícia. Vocês acham que a polícia ela ainda é racista com pessoas dentro da periferia? Vemos todo dia, tanto na comunidade, de questão da polícia, porque hoje até você mesmo com a bolsa nas costas, calça, sapato, até mesmo com a roupa de trabalho, você é abordado. Você é chamado de vagabundo. Existem diversas frases, né? E uma das frases que a galera mais fala hoje, né, que é: não basta não ser racista, a gente precisa ser antirracista, né? Para que o racismo não seja mais comum nas nossas comunidades, nas nossas periferias no geral. Então é isso, galera. Esse foi o Papo Nazárea, diretamente aqui da Associação Beneficente, o Pequeno Nazareno, com o projeto Dignidade e Infância. E nós, vocês estão ligados, né? Estamos na área. Nós estamos no Brasil. O Brasil é um país onde trabalha o racismo de uma maneira sutil, tipo despreparada ou proposital. O racismo nada mais é do que um preconceito de uma raça ou de uma etnia com outra. E o Brasil definiu-se que essa discussão não é importante para a formação da população negra do Brasil. O racismo no Brasil ele é implantado de maneira com que o patrão, o senhor, ele age como quem fosse um parceiro seu. Na realidade não é. O patrão, ele fez uma estrutura. O racismo estrutural é aquele racismo onde você faz a prova numa instituição e dentro dessa prova, por você ser negro, você já tem pré-determinado médicos negros, que eu falo negros e negras, é praticamente zero. Mas será que a população negra não teve uma formação, uma instrução para ser médico? Teve essas condições, só que ela vai se diminuindo no percurso da sua vida acadêmica. No segundo grau, o número de negros é grande, mas na faculdade isso baixa menos de 5%. Então a luta no Brasil, ela foi estruturada. E aí vem Hilário Ferreira, já estou passando um pouco para o Ceará, vem o Hilário, vem o Alex Hatz, que está na Universidade de Goiás, grande intelectual, acadêmico, aí ele quer ser chamado assim. Eu chamo orgânico porque ele não é acadêmico, né? Mas, então, e tem vários, né? Tem vários. As mulheres, Joelma Gentil, Lúcia Simão, várias pessoas que organizaram, estruturaram o organismo desses movimentos. E para que serve esse movimento? O movimento serve para que a gente discuta as questões, descubra as ferramentas, descubra esse racismo sutil e a gente passe a trabalhar, a se organizar em busca de políticas públicas. Eu lembro de 2013. É um avanço maior. Tem as dificuldades? Tem as dificuldades. Por quê? Porque o movimento negro ainda é frágil. A gente precisa fiscalizar. Nós temos a Lei 10.639 de 2003. O que ela diz? Ela obriga a implantação da história da África nos currículos do ensino médio, dos colégios. E depois tem uma outra, a 11.000, que inclui a indígena, os conteúdos indígenas, afro-indígena e tal. Mas com relação à Lei 10.639, ela é forte demais, ela é muito forte. Qual o problema que a gente está encarando nos últimos 10 anos, né? Qual o problema que se encara com a Lei 10.000? O movimento não tinha mecanismo para fazer com que a lei funcionasse, a lei valesse por si. Precisava de fiscalização, a gente precisava de livro didático, a gente precisava de conteúdos. E não se tinha esses conteúdos. Agora se tem. Agora tem conteúdo, a gente tem protagonista, a gente tem toda uma estrutura. Está precisando a gente agora dar esse novo caminho. O MNU, Movimento Negro Unificado, é a organização pioneira no combate ao racismo no Brasil. E para conhecer sua história, as ações desenvolvidas e seus projetos, acesse o link mnu.org.br.
A luta antirracista hoje é construída por pessoas, lideranças, coletivos e organizações que se fazem presente ocupando o espaço, reivindicando seus direitos e lutando por políticas públicas de reparação. Mas você tá ligado que essa não é uma tarefa nada fácil. A promoção da igualdade racial é um exercício que é construído com diversas ações em diversas áreas. Então se liga que o Nazária mostra esse corre gerando agora pra você. Tenho me aperfeiçoado cada vez mais, estudado, me aprofundado em temáticas como educação antirracista e letramento racial. E aqui pelo Negrada Educa a gente já desenvolveu uma série de atividades voltadas justamente para esse combate, né, esse embate aí com o racismo em si. Então a gente fez a primeira Semana da Consciência Negra aqui na Universidade de Fortaleza. Foi um movimento muito massa e inaugural, né? Então trouxe vários artistas daqui da cena de Fortaleza, professores, uma galera aí da academia também. Essa ideia, né, do letramento, da educação antirracista, de como a gente pode levar isso, né, conduzir esse movimento no nosso dia a dia, como que a gente pode aplicar isso na nossa rotina, como que isso atravessa e influencia o jeito como a gente se vê, se percebe. Então, os movimentos têm sido esse. E desde 2023, a gente tem feito o grupo de negritude e antirracismo. É meio que o coração que a gente tem do coletivo é esse grupo, onde a gente pega e se reúne semanalmente para debater temáticas. Quem fala isso é a Grada Quilomba. Tem uma coisa que a gente sempre fala, que o racismo é uma problemática branca, né? Quem fala isso é a Grada Quilomba, uma pensadora lá de Portugal, que traz essa ideia muito massa. E entendendo que é uma problemática branca, a gente tem que jogar essa responsabilidade sobre quem criou, né? E quem criou isso foi a branquitude, foram as pessoas brancas. Então no nosso coletivo a gente recebe, né? A gente tem trocas com pessoas brancas, mas nessa ideia, né, de letrar e de responsabilizá-los, é fazer a pessoa enxergar o problema que ela criou, fazer com que ela se importe em relação a isso. E chegando nesses dois pontos, que é onde a galera geralmente para, a gente vai em busca do terceiro, que é a questão do movimento, né? O sistema ele continua operando da forma que ele se estrutura, né? O racismo é estrutural e estruturante. Então a gente faz esse movimento, né, de estar com os nossos ali nesse movimento, falando do antirracismo, potencializando a vida negra e ao mesmo tempo a gente vai levando essa educação antirracista para geral. Os resultados eles têm sido cada vez maiores porque a gente está abrangendo uma proporção cada vez maior. Então, no ano passado, por exemplo, a gente realizou o colóquio que já chamou muito mais pessoas, a gente conseguiu mobilizar não só o público acadêmico, mas também o público do ensino básico também, porque a gente teve presença de crianças, né, do ensino básico e fundamental, do ensino básico e médio. Então, a gente também tem conseguido adentrar os espaços institucionais mesmo, né? A gente foi chamado para promover um workshop antirracista para a gestão da equipe de marketing de comunicação, e isso para mim é um resultado assim, na base da instituição e promover alguma mudança. E aí hoje a gente se vê enquanto não só como o coletivo Negrada Unifor, como a gente foi fundado, né? Hoje a gente se vê como a plataforma Negrada Educa, porque a gente assumiu esse compromisso de formar mesmo aliados antirracistas na luta. A política antirracista no Brasil engloba um conjunto de ações e medidas destinadas a combater a discriminação racial e garantir a igualdade de oportunidades para a população negra, povos indígenas, ciganos, quilombolas e dentre outros grupos étnicos. Para conhecer as ações e projetos voltados para a promoção da igualdade racial, visite o site do Ministério da Igualdade Racial no link gov.br/igualdade racial. E é nessa perspectiva de valorização negra que a gente te apresenta mais um grande personagem. Um elemento que é da periferia, luta por ela e resgata histórias para construir um novo futuro. Com vocês agora, um real cria das áreas.
acordo com o censo de 2022 do IBGE, 55,5% da população brasileira se autodeclara preta ou parda, o que representa cerca de 112,7 milhões de pessoas. Desse total, 45,3% se identificam como pardos, aproximadamente 92,1 milhões, e 10,2% como pretos, cerca de 20,6 milhões. Mesmo com a população do país sendo sua maioria negra, situações e casos de racismo são extremamente comuns no cotidiano de muitos brasileiros. Uma pesquisa realizada em 2024 revelou que 70% das pessoas negras, pretas e pardas, relataram já ter sofrido preconceito ou discriminação racial. Segundo o levantamento do Datafolha, 56% dos pretos, 17% dos pardos afirmaram já ter se sentido discriminados por conta da cor de sua pele. Mais da metade dos brasileiros, 51%, declarou já ter presenciado um ato de racismo e 60% consideram, sem nenhuma ressalva, que o Brasil é um país racista. O racismo no Brasil tem raízes profundas no período colonial, a partir da chegada dos primeiros colonizadores portugueses e do início do tráfico transatlântico de escravizados no início do século XVI. Mas foi também nesse período que a luta antirracista começou. Surgiram comunidades de fugidos da escravidão, os quilombos, como as primeiras expressões organizadas da luta contra o sistema escravocrata e o preconceito racial, assim como o Quilombo dos Palmares. Outros movimentos e lutas que foram traçadas no Brasil foi o movimento abolicionista, no século XIX, considerado o primeiro grande movimento social organizado no país. Com o advento da República, o movimento negro consolidou-se politicamente. Em 16 de setembro de 1931, foi criado em São Paulo a Frente Negra Brasileira, FNB, primeira organização de massa que visava a igualdade de direitos civis, políticos e sociais para a população negra. E os principais avanços conquistados pela luta antirracista no Brasil são as leis hoje em vigor, que destacam como instrumento de combate ao racismo, como, por exemplo, Lei de Criminalização do Racismo e Injúria Racial, ações afirmativas em educação e serviço público, como a Lei de Cotas nas universidades, a educação antirracista nas escolas, a Lei de número 10.639 de 2003, que tornou obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira no currículo do ensino fundamental e médio. Conquistas que só foram possíveis graças às ações e movimentações por parte de alguns nomes, como Luiz Gama, Lélia Gonzalez, Abdias do Nascimento e Sueli Carneiro. E dando seguimento a essa luta, te apresentamos agora João Pedro Rodrigues de Oliveira, conhecido como Jota, que é mestre interdisciplinar na área da educação pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, é artista visual e é agitador cultural. Sua trajetória mistura arte, ancestralidade e ativismo pedagógico. É criador do projeto Teias de Anansi, que é uma iniciativa de combate à desnutrição intelectual através do hip-hop e das mitologias afrodiaspóricas. Também criou o selo independente Zona Fantasma, que é responsável pela produção de artistas da cidade de Fortaleza. Então deixamos aqui o nosso muito obrigado ao Jota, que sua voz possa continuar construindo caminhos e, sendo assim, luz para os nossos. Aconteceu uma situação que eu vi que eu tinha que ser mais estudioso também nesse sentido, que foi quando o Mano Branco embaçou e queria que eu explicasse o que era o racismo. Eu sabia exatamente o que era racismo porque eu sofria todo dia, mas ele queria uma explicação teórica. Eu falei, pô, beleza, mano, então agora a partir de hoje eu sou intelectual também. A minha intelectualidade, não num sentido prepotente, pedante, tá ligado? Mas uma intelectualidade acessível, porque eu sempre fui falador. E isso foi um diferencial, mano. Se eu tivesse ido pra UFC ou pra US, eu não teria a formação que eu tive com a Unilab, porque lá, tipo assim, tem pessoas africanas todo dia te passando uma visão completamente diferente, tá ligado? Referência completamente diferente. E aí eu juntei o útil ao agradável. Mano, eu tô na fonte, tá ligado? O movimento negro lutou pra ter essa universidade. Eu combato a desnutrição intelectual. Eu acho que isso é algo que assola muito as comunidades periféricas de Fortaleza, no Ceará, no geral, no Brasil de forma específica. Mas a minha intenção é o combate à desnutrição intelectual. Então, eu gravo esses vídeos que é para juntar essas duas produções. Essas produções científicas que nós merecemos saber, sério, nós merecemos saber e debater sobre essas condições científicas também, porque nós produzimos elas na prática todo dia, a ciência é produzida no dia a dia e vai estar combatendo essa desnutrição intelectual.
Então é isso, minha família, o programa de hoje vai ficando por aqui, e se você curte o nosso programa, eu te convido a conhecer as redes sociais da Associação Beneficente O Pequeno Nazareno. Lá você encontra reprises do programa Nazária e outros projetos que são desenvolvidos pela associação. É só você acessar o site opequenonazareno.org.br ou o Instagram _oficial ou o Facebook O Pequeno Nazareno. E não esquece, hein, se você tem algum tipo de crítica ou sugestão para fazer pra gente do programa Nazária, é só entrar em contato através do e-mail que tá aparecendo aí na sua tela. É isso, minha família, o Nazária de hoje se encerra por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. E para deixar uma mensagem para toda a galera que combate o racismo aqui no nosso país, a gente deixa um trechinho da música Eu Sou, do WD, que diz: eu sou a voz da resistência preta, eu sou quem vai empretar minha bandeira, eu sou, e ninguém isso vai tirar. Tudo começou a dar certo quando eu aprendi a me amar. Um abraço a todos, resistência, e até semana que vem.